Certo dia em que estávamos todos juntos no salão, disse a pequena, aí vem mamãe. E foi como que ao seu encontro e nós ouvimos falar-lhe. Essas visões, depois, repetiram-se muitas vezes. A princípio, procurei persuadir a menina de que se tratava de uma fantasia, que sua mãe não podia vir a casa, mas quando eu vi narrar acontecimentos do passado, sucedidos antes do seu nascimento e que lhe eram desconhecidos, transmitir-nos da parte de sua mãe conselhos muito profundos e muito sérios, que não os podia compreender em sua idade. Foi preciso acreditar nas aparições. Também nelas acreditei com toda a alma. Testemunho da senhora Dmitriev, a aparição materna começava sempre assim, a menina corria ao seu encontro, parecia receber um beijo na fronte, depois, sentava-se numa cadeira, na sala, ao lado da qual mamãe gostava de tomar lugar, dizia invariavelmente a pequena. Depois Júlia, da parte de sua mãe, começava a falar sempre assim, dizia tua tia, etc. Um dia, por exemplo, falou desta forma, mamãe me disse, diz a tua tia que eu me posso tornar visível a ela também, mas que isso lhe causaria tal abalo nervoso, que a deixaria doente. As crianças têm menos medo de nós, é por isso que eu falo por ti. Testemunho da senhora Maria Saborov, a última vez que ela apareceu a Júlia foi com sua companheira, senhorita Keraskov, dizendo-lhe adeus, acrescentou que suas aparições deveriam cessar, mas que um dia, em momento sério de sua vida, viria ainda. Com a idade de 21 anos, Júlia esposou um guapo e honesto marinheiro, o Sr. Dobrovolsky, que a tornou inteiramente feliz. Há uma dezena de anos, casando a filha, Júlia resfriou-se, e apanhou, como sua mãe, tísica fulminante. Morreu com 41 anos na Crimeia, para onde tinha sido levada, na esperança de cura. Terminou seus dias em pleno uso da razão, como a maior parte dos tísicos. No último momento, voltou-se subitamente de lado, e seu rosto exprimia espanto, misturado com tristeza e talvez certo pavor, o que faz supor que, nesse instante, a mãe lhe tivesse aparecido uma vez ainda. É possível, disse ela, como se dirigindo a alguém, e foram estas suas últimas palavras. Testemunho de Natália R. No episódio que acabamos de ler, encontram-se modos de manifestação que sugerem, de forma irresistível, a interpretação espírita dos fatos, como especialidade, a circunstância da menina que, no curso de suas aparentes conversas com a mãe morta, mostrava-se ao corrente de casos ignorados e produzidos antes de seu nascimento. É, infelizmente, de deplorar que os narradores não se tenham lembrado de precisar os fatos, limitando-se, apenas, a fazer-lhes alusões de modo geral. Caso 21. Tiro este outro caso da obra muito conhecida de mim. Desperam-se, ao Paz de Lombre, páginas 140 a 143, é o caso de que já falei e no qual o fantasma, aparecido no leito de morte do percipiente, era o de uma personalidade mediúnica que tinha o hábito de manifestar-se anteriormente, pela escrita automática. Me. Desperam-se escreve, mais tarde, o nosso círculo de amigos invisíveis aumentou com uma espanholinha que escrevia mal o inglês, entremeando de palavras espanholas, sua escrita era estritamente fonética e suas expressões as de uma criança voluntariosa e impetuosa de 7 ou 8 anos. Disse-me ela ter sido queimada com sua irmã mais velha em uma igreja de Santiago. Ligou-se prontamente a um dos membros de nosso círculo, chamava-lhe Geórgio e lhe manifestava suas preferências. Desde esse tempo parecia prodigalizar todas as suas atenções a esse novo amigo. Se Geórgio não vinha, por uma razão qualquer, Ninia também não vinha ou se mostrava inconsolável. Fiel amiguinha. Alguns anos mais tarde, F. e eu viajávamos a muitos milhares de milhas de distância para sentar-nos à cabeceira de Geórgio, que morria. Acabava eu tristemente de escrever uma carta, sob seu ditado, e lhe a relia. Obrigado, disse-me ele. Está bem. Vou tentar agora assiná-la. Mas logo exclamou, como? Ninia. Como isso é gentil de tua parte. Eu olhava ansiosamente, empolgada por sua expressão alegre. Tinha o rosto inundado de felicidade. Cara Ninezinha, não partas, disse o enfermo, com olhos súplices. Depois, notando nosso ar inquieto, ajuntou, esta querida filhinha. Estou tão fatigado. Quero ver se posso dormir um pouco. Fechando os olhos, adormeceu, tendo espelhados no rosto um sono feliz e uma expressão de paz. Ficáramos com medo que fosse aquele o seu último sono. Quando acordou, lançou a vista, ansiosa, em torno de si, parou de olhar e fixou-se no espaço, lá,
onde antes tinha visto a pequena amiga. Para logo sorriu, fazendo ligeiro sinal de satisfação. Chamou-a muitas vezes nas horas que se seguiram. Ela vai ficar cansada de me esperar, disse em certo momento. Do espírito nunca se lhe distraiu esse pensamento. Sabia que o aguardava grande transformação e a presença de Nininha parecia dar-lhe coragem. Falou-nos docemente e com calma durante a hora que lhe precedeu a morte e suas últimas palavras foram: querida Nininha, querida amiguinha. Caso 22. O exemplo que vou narrar pertence a uma categoria de casos bastante raros, que diferem ligeiramente dos outros, pelo fato de que a visão de um fantasma de defunto, em vez de produzir-se no momento pré-agônico, sucede muitas horas, ou mesmo um dia antes da morte do percipiente. Este não é, no entanto, uma pessoa gravemente doente, pelo contrário, parece estar em estado normal de saúde. Há a notar, em seguida, que o fenômeno se realizou depois de uma promessa feita por esse mesmo fantasma ao percipiente, em uma aparição precedente. Nessas condições, compreende-se facilmente que a realização da morte do percipiente, a hora profetizada, possa ser atribuída à influência bem conhecida que os fenômenos autossugestivos produzem no organismo humano. Trata-se de um caso publicado pelos Proceedings of the SPR. Vol 8, Pag. 367. Thomas James Norris conta o que segue. Há cerca de 60 anos, a senhora Carleton morreu no condado de Leitrim. Ela e minha mãe eram amigas íntimas. Alguns dias depois de sua morte, apareceu em sonhos a minha mãe e lhe disse: não me verás mais, nem mesmo em sonho, exceto uma vez ainda, e esta será justamente 24 horas antes de tua morte. Em março de 1864 minha mãe vivia em Dalkey com minha filha e meu genro, o Dr. Leon. Na noite de 2 de março, no momento de retirar-se para seu quarto, estava ela de muito bom humor, ria e gracejava com me. Leon. Essa noite, ou antes, pela manhã, o Dr. Leon ouviu ruído no quarto de minha mãe, acordou a esposa e mandou-a ver o que se passava. Esta encontrou minha mãe, meio fora do leito, apresentando na fisionomia uma expressão de horror. Fizeram-na deitar-se, reconfortaram-na. Pela manhã ela parecia inteiramente sossegada. Almoçou, como de costume, em sua cama, mas com bom apetite. Quando minha filha deixou, ela pediu que lhe preparassem um banho e tomou-o. Em seguida mandou chamar minha filha e lhe disse: Carleton veio, enfim, depois de 56 anos. Declarou-me que a morte me estava próxima e que eu morreria amanhã de manhã, a hora em que esta madrugada me encontraste meio fora da cama. Tomei um banho para que não tenham que lavar meu corpo. A partir desse instante começou a definhar e expirou a 4 de março, a hora previamente anunciada. Assinado, Thomas James Norris, o Dr. Richard St. John Leon confirma esta narrativa. Caso 23. Este foi colhido por F. W. Mears. Sendo substancialmente diferente dos outros, apresenta com o último a analogia de uma predição de morte, feita por meio da aparição de um defunto. Lloyd Ellis apresentava já sintomas de moléstia do peito, por ocasião da morte de seu pai, não, porém, a ponto de fazer prever um desfecho fatal próximo. Entretanto, sua saúde começou a declinar rapidamente para o fim do ano e, no mês de janeiro de 1870, já estava reduzido à última extremidade. Uma noite, depois de se haver deitado durante algum tempo, em estado aparente de meia sonolência, era uma segunda-feira, ao que me recordo, acordou e perguntou repentinamente à sua mãe: onde foi papai? Ela lhe respondeu chorando: meu filho, tu bem sabes que ele não vive mais, que está morto há mais de um ano. É verdade, murmurou o filho. No entanto, ele estava aqui há pouco, veio marcar um encontro comigo para as 3 horas, quarta-feira próxima. Às 3 horas da manhã, na quarta-feira seguinte, o pobre Lloyd lhes dava o último suspiro. Journal of the American SPR, Vol. 3, Pag. 359. Acabo esta primeira categoria de casos citando um episódio que pode ser considerado como excepcional, por causa da duração absolutamente inabitual das visões e das conversações no leito de morte. Ele merece, sob este ponto de vista, ser examinado à parte. Caso 24 foi tomado do Journal of the American SPR. 1919. Pags. 375 a 391. É a história comovente de uma menina doente que, em seus 3 últimos dias de vida, vê o irmãozinho falecido e outras entidades espirituais e conversa com eles, do mesmo passo que percebe visões fugitivas do além.
Infelizmente, a narrativa ocupa 17 páginas do jornal. Dever-me-ei, pois, limitar a algumas citações. O pai da menina era o reverendo Davi Anderson Dreden, missionário da Igreja Metodista. Foi sua mulher quem guardou o que disse à criança no curso de seus últimos dias de vida. Por morte da senhora, as notas tomadas por ela foram publicadas numa brochura, a fim de que pudessem levar o conforto a alguma alma duvidosa e sofredora. A criança chamava-se Daisy, nascera em Marysville, Califórnia, a 9 de setembro de 1854, morreu em São José da Califórnia, a 8 de outubro de 1864. Tinha, pois, 10 anos de idade. O reverendo F. L. Jeans, na introdução da referida brochura, observa, o que é muito notável no caso de Daisy é a duração inabitual e, portanto, a lucidez extraordinária de suas visões e revelações. Ela teve tempo de familiarizar-se com as maravilhas que via e ouvia. Tendo caído doente com febre tífica, teve o pressentimento de seu fim, apesar do prognóstico favorável de seus médicos. 3 dias antes de sua morte tornou-se clarividente. Os que com ela conviviam notaram-no pela primeira vez, depois de uma citação da Bíblia, feita por seu pai. Esta citação levou a enferma a observar que ela esperava voltar algumas vezes para os consolar. Pedirei a Ali, se for possível, acrescentou. Ali era seu irmãozinho, morto 7 meses antes, de escarlatina. Depois de algum tempo disse mais, Ali declarou que é possível e que eu poderei vir algumas vezes, mas que vocês não saberão que estou presente. Poderei, no entanto, conversar com os seus pensamentos. Extraio esta passagem das notas tomadas pela mãe. 2 dias antes de Daisy nos deixar, o diretor da escola veio visitá-la. Ela lhe falou desembaraçadamente de sua próxima partida e enviou um extremo adeus às suas companheiras. Antes de se ir embora, o diretor dirigiu à doente uma frase bíblica um tanto obscura: minha boa Daisy, estás próxima a atravessar o grande rio tenebroso. Quando o diretor partiu, a menina perguntou ao pai o que queria lhe dizer pelas palavras o grande rio tenebroso. O pai procurou dar-lhe a significação. Ela, porém, explicou, que erro. Não há rio a passar a val, nada de cortinas de separação, não há mesmo linha de distinção entre esta vida e a outra. Estendeu sua mãozinha por fora das roupas, dizendo com um sinal apropriado, o além é o aquém, eu sei bem que é assim, porque eu vejo a vocês ao mesmo tempo em que vejo os espíritos. Pedimos que nos informasse sobre o além, ela observou, então. Não posso descrevê-lo, é muito diferente do nosso mundo e eu não chegarei a fazer-me compreender. Enquanto eu estava sentada ao lado de sua cama, ela apertava minhas mãos e, encarando em mim, me disse, querida mamãe, eu queria que pudesse ver Ali, que se acha perto de ti. Olhei em torno de mim, instintivamente, e Daisy continuou, ele diz que tu não podes vê-lo porque os teus olhos espirituais estão fechados e que eu posso, porque o meu espírito está ligado ao corpo por um muito fraco fio de vida. Perguntei, então, ele tu disse neste momento? Sim, neste momento. Observei, Daisy, que fazes para conversar com ele? Eu não os ouço falar e tu não moves os lábios. Ela sorriu, dizendo, conversamos com o pensamento. Perguntei, então? De que forma nosso Ali te aparece, tu vês vestido? E ela, não, ele não está precisamente vestido como nós. Podia-se dizer que tem o corpo envolvido em alguma coisa de muito branco, o que é maravilhoso. Se tu visses como é delicado, leve, resplandecente esse manto. E como é branco. Entretanto, nele não se vê um dobras nem sinal de costura, o que prova que não é uma vestimenta. Como quer que seja, vale tão bem. Seu pai citou-lhe o seguinte versículo dos Salmos, ele está vestido de luz. Sim, é verdadeiramente assim, respondeu ela. Daisy gostava muito que sua irmã Lolo cantasse para que ela ouvisse, sobretudo pedaços tirados do livro dos hinos religiosos. Em certo momento, quando Lolo cantava um hino no qual se falava de anjos alados, Daisy exclamou, Lolo, não é estranho? Tínhamos sempre pensado que os anjos possuíam asas, mas é um erro, eles não a têm, absolutamente. Lolo notou, mas é preciso que eles a tenham para poderem voar para o céu. Ao que Daisy replicou, eles não voam, transportam-se. Vês tu, quando eu penso em Ali, ele os sente e vem logo. Outra vez perguntei, que fazes para ver os anjos? A enferma respondeu, eu não os vejo sempre, mas quando os percebo, é como se as paredes do quarto desaparecessem e minha visão chegasse a uma distância infinita. Os espíritos que vejo, então, são inumeráveis.
Há uns que se aproximam de mim, são os que conheci em vida, os outros nunca vi. Na manhã do dia do seu trespasse, pediu-me que lhe desse um espelho. Hesitei, temendo que ficasse impressionada pelo aspecto do rosto descarnado. Mas o pai disse, deixe que ela contemple suas pobres feições, se o deseja. Estendi-lhe o espelho e ela olhou muito tempo sua imagem, com expressão triste, mas calma. E disse em seguida, meu corpo está gasto para sempre, parece a roupa velha de mamãe, presa no cabide. Ela não a veste mais e eu não tardarei a despir a minha vestimenta. Mas eu possuo um corpo espiritual que a substituirá, tenho-o, mesmo, já comigo. É com os olhos espirituais que eu vejo o mundo espiritual, se bem que meu corpo terrestre esteja ainda ligado ao espírito. Depositem meu corpo no túmulo, porque eu não terei mais necessidade dele. Foi ele feito para a vida daqui da terra, essa está terminada, e é natural que o ponham de lado. Mas revestirei outro corpo, bem mais bonito, e semelhante ao de ali. Mamãe, não chore, se eu vou cedo, é em meu benefício. Se eu crescesse, talvez me tivesse tornado uma mulher má, como sucede a tantas outras e só Deus sabe o que nos convém. Pediu, em seguida, mamãe, abre-me a janela, desejo contemplar, pela última vez, meu belo mundo. Antes que apareça a aurora de amanhã, não estarei mais viva. Satisfiz o seu desejo e, voltando-se para o pai, disse ela então, papai, levanta-me um pouco. E, sustentada pelo pai, olhou através da janela aberta, exclamando, adeus, meu belo céu. Adeus minhas árvores. Adeus flores. Adeus, rosazinhas gentis. Adeus, pequenas e vermelhas rosas silvestres. Adeus, adeus, meu belo mundo. E acrescentou, eu amo muito ainda. E, entretanto, não desejo ficar. Nessa noite mesmo, às 8h30, olhou o pêndulo e declarou, são 8h30, quando soarem 11h30, ali virá buscar-me. Papai, é assim que eu queria morrer. Quando a hora chegar, eu te prevenirei. Às 11h15 disse, papai, levanta-me, ali veio buscar-me. E posta na posição que desejava, pediu que cantassem. Alguém lembrou, vamos chamar Lolo. Alquidazi observou. Não a perturbem, ela dorme. E então, justamente no momento em que os ponteiros marcavam 11h30 hora pressagiada para a partida, ela estendeu os braços ao alto, dizendo, eu vou, ali e deixou de respirar. Seu pai recolocou no leito o corpozinho inanimado, balbuciando, nossa querida filha partiu, cessou de sofrer. Um silêncio solene reinava no quarto, mas ninguém chorava. Por que chorar? Devemos, pelo contrário, agradecer ao Pai Supremo pelos ensinos que nos aprove dar, por intermédio de uma criança, nesses 3 dias consagrados à glória dos céus. E enquanto se contemplava a figura da pequena morta, tinha-se a impressão de que o aposento estava cheio de anjos vindos para confortar-nos. Uma paz muito doce descia sobre nossos espíritos, como se os anjos repetissem, ela não está aí, ela ressuscitou. O professor Slope entrou em relação, por correspondência, com a irmã da pequena vidente, Lolo Driden, que confirmou a veracidade escrupulosa dos fatos expostos no jornal de sua mãe e o autorizou a reimprimi-los em sua revista. Lamento não poder reproduzir por inteiro a narrativa. Nesse episódio, além da prolongação excepcional das visões supranormais, com a ausência completa de delírio até o último momento, é preciso notar a circunstância de que as observações da vidente, no mundo espiritual, concordam admiravelmente com a doutrina espírita e tudo isso por intermédio de uma criança absolutamente ignorante da existência dessa doutrina. Quem tal lhe sugeriu? Certamente que não foram os pais, por meio de transmissão de pensamentos, pois que eles ignoravam, tanto quanto a filha, as doutrinas espíritas que, em 1864, apenas desabrochavam. Que fazia, pois, para conceber, só, tantas verdades transcendentais, diametralmente opostas às que aprendeu com a religião paterna? Como podia, espontaneamente, formular concepções profundas, tais como as implicadas na afirmativa que o além é o aquém? Que não há linha de demarcação entre a morada dos homens e a dos espíritos? Que estes últimos conversam entre si pelo pensamento? Que percebem o pensamento telepaticamente, que os vivos se voltam para eles e lhes acudem logo, sem limite de distância? Que os espíritos não voam, mas se transportam? Que os defuntos retornam para ver as pessoas que amam, mas que sua presença é geralmente ignorada, posta que conversem com pensamento, ou subconsciência?
Que o homem possui um corpo espiritual, ou perispírito. Que o mundo espiritual é de tal forma diferente do nosso, que não é possível descrevê-lo, porque não se chegaria a compreender. Convenhamos francamente que, em tudo isso, as hipóteses alucinatórias, autossugestivas e telepáticas nada têm que fazer. Segue-se que as visões da pequena Daisy não podem ser explicadas senão admitindo que a vidente formulava suas observações sobre a base de dados possuindo certa objetividade e que transmitia as explicações que lhe eram comunicadas por um terceiro, conforme, aliás, o que afirmava. Sobre esse assunto parecem bastante curiosos os esforços de dialética do reverendo Higgins para distinguir os fenômenos produzidos no leito da pequena Daisy dridendos do moderno espiritualismo, a fim de provar que somente os primeiros são conformes aos ensinos da Escritura Santa e que, portanto, devem somente eles ser encarados como revelação divina. Nota o reverendo, a criança não era de nenhum modo médium espírita, como não eram Moisés ou São João, que também ditaram livros de revelações. Nenhum espírito tomou posse de seu corpo, um único instante, nem falou por sua boca. Ao contrário, graças a uma concessão de Deus, os sentidos espirituais foram-lhe abertos, a fim de que, nos últimos dias de sua existência, pudesse gozar o espetáculo do mundo espiritual, sem deixar de estar ligada ao corpo. Prova o fato, notado já pelo doutor, de que ela levou 3 dias para morrer. Inútil fazer notar que as observações do reverendo Higgins apenas provam que são muito vagos os conhecimentos que tem ele da doutrina que combatia. A verdade é bem esta: se eliminarmos a hipótese alucinatória, as visões da pequena Daisy aparecem nítida e classicamente espíritas. Segunda categoria. Casos nos quais as aparições de defuntos são ainda percebidas unicamente pelo doente, mas se referem a pessoas cuja morte era por ele ignorada. Os fatos pertencentes a esta categoria dividem-se em 2 classes distintas. A primeira compreende aqueles nos quais os assistentes estavam informados da morte da pessoa, que se teria manifestado subjetivamente ao enfermo, ignorando este o fato. A segunda se relaciona com os casos em que o percipiente e os assistentes ignoravam igualmente o fato em questão. Tanto numa como noutra circunstância, pode-se chegar ainda a explicar os mesmos fatos pela hipótese alucinatória combinada com a telepática. No primeiro caso bastará supor um fenômeno de transmissão telepática inconsciente da parte dos assistentes. No segundo dever-se-á recorrer à transmissão telepática à distância. Fico por aqui, por enquanto, reservando-me para explicar, na síntese conclusiva deste estudo, por que razões a hipótese alucinatório-telepática não parece satisfatória na maior parte dos acontecimentos. Começo por 4 exemplos, concernentes aos primeiros dos 2 grupos. Caso 25. O Dr. E.H. Plumpebitri, eclesiástico primaz de Well, escreve nestes termos, na revista T Spectator de 26 de agosto de 1882, Lagnies, 10 de junho. Em abril de 1854, a mãe de um dos maiores pensadores e teólogos de nosso tempo estava em seu leito mortuário e se achava desde alguns dias em condições de inconsciência quase total. Mas, alguns momentos antes de morrer, agitou os lábios e chegou a murmurar distintamente: aqui está William, aqui está Elizabeth, aqui está Emiana. Em seguida, após uma pausa, aqui está também Priscila. William era um de seus filhos, morto na primeira infância e cujo nome não aparecia nos lábios maternos havia vários anos. Quanto a Priscila, morrera esta 2 anos antes, mas a notícia do triste acontecimento, posto que conhecido da família, era ignorado da doente. Caso 26. Este fato foi recolhido pelo reverendo C.J. Taylor, membro da Society for Psychical Research, 2 de novembro de 1885. Nos dias 2 e 3 de novembro de 1870, tive a desdita de perder meus 2 primeiros filhos, Davi Edwards e Harry. Uma epidemia de escarlatina nos arrebatou. Um deles tinha 3 anos de idade e o outro 4. Harry morreu em Abbots Langley, a 2 de novembro, a 14 milhas de distância de meu vicariato de Apsley. Davi expirou no dia seguinte, no próprio vicariato. Cerca de 1 hora antes do trespasse, assentara-se no leito e, indicando alguma coisa invisível, aos pés da cama, exclamou: "O meu irmãozinho Harry me chama." Disseram-me, em seguida, que a criança acrescentara: "Ele tem uma coroa na cabeça." Não me lembro destas últimas palavras. É preciso, no entanto, dizer que minha dor, meu cansaço eram tais, que é perfeitamente possível que elas me tenham escapado.
mas estou perfeitamente certo da autenticidade da primeira frase, que foi ouvida também pela ama da criança. Assinado, X.Z. Vigário de H., nas cartas e numa palestra que teve com Podmore, Taylor aduziu os seguintes pormenores. O reverendo Z. assegura-me que houve o cuidado de impedir que Davi chegasse a conhecer a morte do irmão Arri, e que está convencido que Davi a ignorava. O próprio Sr. Z. estava presente e ouviu as palavras da criança. Esta não delirava na ocasião. Charles Taylor, nos Proceedings of TSPR, volume V, pág. 459. Caso 27. Este outro caso foi comunicado à Society for Psychical Research pelo reverendo J. T. MacDonald, que o teve de primeira mão de Miss Ogley, irmã do percipiente, Manchester, 9 de novembro de 1884. Meu irmão John Alkin Ogley morreu em Leeds, a 17 de julho de 1879, uma hora pouco mais ou menos antes de morrer. Teve a visão do irmão, falecido 16 anos antes. Parecia que o encarava com expressão de profunda surpresa e exclamou, Jui. Jui. Imediatamente depois, com sinais de espanto ainda mais vivos, disse, tu, George Zenley. A essas palavras, minha mãe, que tinha chegado de Melbourne, cidade situada a 40 milhas de Leeds, e onde habitava Zenley, ficou excessivamente admirada. Como é interessante notar a ela que ele veja Georges, que morreu há 10 dias. Em seguida, dirigindo-se à minha cunhada, perguntou se o doente havia sido informado a respeito, obtendo resposta negativa. Verificou-se que minha mãe era a única pessoa presente conhecedora do fato. Assinado, Harriet H. Ogley, respondendo às perguntas que lhe haviam sido feitas sobre o assunto. Miss Ogley escreveu mais tarde à Society for Psychical Research. Meu irmão John Alkin Ogley não estava em delírio e tinha o uso pleno da razão quando pronunciou as palavras que narrei. George Zenley era para ele um simples conhecimento e não um amigo íntimo. Nunca se houvera falado diante dele da morte de Zenley. Proceedings of TSPR, Vol. V. Pag. 460. Caso 28. Em uma cidade situada nos arredores de Boston, achava-se moribunda uma menina de 9 anos. Ela acabava de entreter-se com os pais sobre quais os objetos que desejava deixar a esta ou aquela de suas amiguinhas. Entre as mesmas havia uma graciosa criança de sua idade, chamada Jenny, e agonizante lhe havia legado também alguns de seus brinquedos, a título de lembrança. Pouco tempo depois, ao aproximar-se a hora da agonia, começou a pequena a declarar que percebia em torno de si rostos de pessoas amigas, as quais ia nomeando. Anunciou ver, entre outros, o avô e a avó, depois do que, manifestando viva surpresa, dirigiu-se a seu pai, perguntando, por que não me disseste que Jenny tinha morrido? Ela, a minha Jenny, ela veio com as outras para receber-me. É de notar que a criança moribunda ignorava completamente o que se relacionava com a amiguinha, porque os pais evitaram cuidadosamente falar a respeito, em sua presença, a fim de lhe não provocarem emoções, que podiam ser funestas. Mas a pequena Jenny tinha morrido, efetivamente, havia pouco. Tal é o fato. Parece-me que ele contém um elemento da natureza não comum e persuasiva. Com efeito, se é possível compreender-se que a menina pudesse imaginar que via seus avós, não havia, no entanto, nenhuma razão para que isso pusesse ver também Jenny. A circunstância, aliás, de ter-lhe destinado lembranças, a surpresa experimentada e as palavras que então pronunciara, provam que tudo isso não pode ser facilmente explicado por meio das hipóteses habituais. Reverendo Minotti Savage, Can Telepathia Explain? Pags. 42, 43. Passo agora a relatar um caso que corresponde à segunda das classes de que falei. Os casos dessa espécie são excessivamente raros. Com efeito, como muito bem o notou Mistress Sidgwick, se fosse possível recolher-lhes um número suficiente, teria dado, por isso mesmo, grande passo, à demonstração científica da existência objetiva das aparições dos defuntos. Proceedings, Vol. 3, Pag. 93, mas não chegamos ainda lá e a ciência vê-se limitada à análise dos raros casos conhecidos, com os juízos inspirados na maior reserva, isto é, conservando-se afastada de qualquer apreciação sentimental ou mística. Por consequência, se encontrassem outras hipóteses muito menos ousadas, por meio das quais se chegasse a dar a interpretação dos fatos, aí devia parar, imediatamente, toda a especulação científica. Tal parece, justamente, acontecer com a hipótese telepática, posto que seja necessário admitir-se que,
Nessas circunstâncias, é atingido, verdadeiramente, o limite extremo em que a telepatia cessa de ter um caráter baseado na experiência, para tornar-se exclusivamente indutiva, ou, antes, facultativa. Caso 29. Este primeiro exemplo apresenta fraco valor científico, pois que a circunstância essencial exigida para esse grupo de casos, isto é, que os assistentes ignorem a morte da pessoa aparecida ou enfermo, não constitui mais que uma probabilidade. De fato, o inquérito a respeito deste caso ficará incompleto, por causa da recusa posta pela genitora da morta em fornecer os esclarecimentos, por motivo de prevenções religiosas. Extraio narrativa do Journal of the American SPR. 1918, número 590. O professor Slopa precede com estas considerações: o caso seguinte seria muito importante, porque a criança percipiente não sabia que sua professora tivesse falecido. Por infelicidade, a mãe, irracionalmente, recusou-se a expor os fatos. A condição de espírito das pessoas religiosas sobre este tema é incompreensível, a menos que se não deduza que elas consideram o problema da sobrevivência de um ponto de vista inteiramente egoísta. A decisão irredutível de não ajudar os outros a entrar em sua ordem de ideias tende a confirmar o juízo crítico de que, de uma parte, a crença não é confirmada por provas e, de outra, que os crentes apenas mostram um interesse egoísta pela vida futura. E, muitas vezes, estas observações são fundadas. Nas circunstâncias presentes temos a confirmação dos fatos por parte de outra testemunha. Colho as passagens seguintes das cartas em que o caso é narrado pelo Dr. H. L. Coleman ao professor Slope. Desejaria falar de estranho fato que se produziu na família de meus primos, moradores em Gresley, no Colorado. Eles tiveram a infelicidade de perder um filho e este, um pouco antes de morrer, disse a sua mãe que via no quarto aquela que fora sua professora. Asseguraram-me que a criança estava em plena posse das faculdades mentais. O lado estranho do fato consiste em que a professora tinha morrido uma hora antes. Ninguém poderia ter-lhe previsto a morte e a criança não o sabia de forma alguma. Da mesma maneira, não o sabiam, ao que parece, os assistentes. Se eu chegasse a obter uma boa confirmação do fato, não se revestiria-lhe de valor científico. Infelizmente o Dr. Coleman não chegou a obter as confirmações desejadas e apenas pôde exibir o testemunho de outra prima, que tinha conversado a respeito do fato com a mãe da criança falecida. Conta ela, a criança tinha 8 anos, parecia exuberante de vida e era a favorita da mestra. Esta ainda foi buscá-lo um dia antes de falecer. O pequeno ignorava absolutamente que a professora tivesse morrido e, pouco antes de finar-se, a viu com as vestes com que a haviam posto no caixão. Falava-lhe como em monólogo. Caso 30 Tiro do Vol. 30, Pag. 32 dos Proceedings of the SPR foi comunicado à sociedade por um coronel irlandês. Como principal papel deste acontecimento foi representado pela própria mulher do coronel, compreende-se que este deseja que se lhes não publiquem os nomes. Há cerca de 16 anos, Mrs. me disse, teremos hóspedes durante toda a próxima semana. Conheces alguém que possa cantar com as nossas filhas? Lembrei-me de que meu amigo MX tinha uma filha, cuja voz era muito bela e estudava o canto com fim profissional. Eu a indiquei, pois, e ofereci-me a escrever a X, a fim de lhe pedir que permitisse a sua filha vir passar uma semana conosco. Assim foi decidido. Escrevi ao armeiro e Miss Julia X. Foi nossa hóspede durante o tempo fixado. Eu não sei se a Mrs. tornou a vê-la depois. Quanto a Miss Julia, em vez de se consagrar à arte do canto, esposou mais tarde em Hillblay. Nenhum de nós teve mais ocasião de revê-la. 6 ou 7 anos se passaram. Mrs., que estava doente havia alguns meses, teve sua doença agravada e expirou no dia seguinte àquele de que vos vou falar. Eu estava sentado ao seu lado, conversávamos acerca de certos interesses que ela desejava vivamente regular. Parecia perfeitamente calma e resignada, em plena posse de suas faculdades intelectuais. Isso ficou demonstrado mais tarde, por se haver verificado a justeza de sua opinião, em contrário aos conselhos errôneos de nosso advogado, que julgava inútil certa medida sugerida pela doente. Repentinamente, ela mudou de conversa e, dirigindo-se a mim, perguntou: notas essas doces vozes que cantam? Respondi que nada ouvi e a enferma acrescentou: já as tenho percebido muitas vezes, hoje. Não duvido que sejam anjos que vêm desejar-me as boas-vindas para o céu. O que é estranho é que, entre essas vozes,
Há uma que estou certa de conhecer, mas não me posso lembrar de onde. E, de repente, interrompendo-se e indicando um ponto sobre minha cabeça, olha, ela está no canto do quarto, é Júlia X. Agora se dirige para cá, inclina-se sobre ti, e leva as mãos, orando. Olha, já se vai. Voltei-me, porém não vi nada. MRS. Disse ainda, partiu, agora. Afigurou-se-me que suas afirmativas não eram outra coisa mais que as imaginações de um moribundo. 2 dias depois, percorrendo um número do Times, sucedeu-me ler, no necrológio, o nome de Julia Z., mulher do Sr. Webley. Isso me impressionou tão vivamente que, logo após as exéquias de minha mulher, fui onde procurei X, e lhe perguntei se a Sra. Julia Webley, sua filha, era realmente morta. E absolutamente certo, morreu de febre puerperal. No dia em que faleceu cantou de manhã, cantou e cantou até que se finou. Em ulterior comunicação, acrescentou o coronel, MRS. Julia Webley morreu a 2 de fevereiro de 1884, cerca de 4 horas da tarde. Eu havia lido a notícia da morte da senhora Julia a 14 de fevereiro. MRS. Nunca foi sujeita a alucinações de qualquer espécie. Por seu turno, Henry Webley, marido de Julia, escreveu a Gurney, Birmingham, Wyman Street, 84, 18 de maio de 1885. Respondo de bom grado a vossa carta, fornecendo-vos as informações que me pedistes. Minha mulher morreu a 2 de fevereiro de 1884, às 5h50 da manhã. Durante as últimas horas de vida cantou sem cessar. Isso foi 10 minutos antes de morrer. Posto que sua voz tivesse sido sempre bela, nunca me pareceu ela tão deliciosa como nesse momento supremo. Assinado, Henry Webley, tal é o fato que farei seguir de algumas palavras de comentário. Não me afastarei, mesmo agora, da teoria telepática, considerada em suas modalidades múltiplas de manifestação. Se afastarmos a hipótese da transmissão subconsciente do pensamento dos assistentes, vista que nenhum deles tinha conhecimento da morte de Julia Webley, se afastarmos a outra hipótese da transmissão telepática direta entre o agente e o percipiente, visto que a morte da Sra. Webley se dera mais de 11 dias antes da morte da percipiente, restam 2 outras modalidades de manifestação telepática, para forçar a explicação dos fatos. Segundo uma dessas suposições, dever-se-ia procurar a fonte do impulso telepático gerador do fenômeno alucinatório no pensamento subconsciente do marido ou do pai de Webley, ou de outra pessoa qualquer que tivesse tido conhecimento da morte dessa senhora. Tudo bem calculado, essa hipótese parece, entretanto, muito improvável, posto que não possa ser afastada de todo. Primeiro, a percipiente não conhecia nem o pai, nem o marido nem nenhuma outra das relações da Sra. Webley. Faltava, pois, um dos elementos principais e constantes de todo fenômeno telepático, o da existência de relações simpáticas entre o agente e o percipiente. Em segundo lugar, sabe-se que, na quase totalidade dos fenômenos telepáticos espontâneos, o agente transmite ao percipiente a visão alucinatória de sua própria pessoa, e não a de outra, como sucedeu no episódio que acabamos de narrar. Enfim, este caso contém outra circunstância bastante difícil de explicar pela hipótese da transmissão telepática colateral, a da audição alucinatória de um canto coral, no qual se distingue uma voz familiar à percipiente, percepção muito clara e muito prolongada para que seja possível atribuí-la seriamente a efeito do pensamento subconsciente de terceira pessoa. Posto que estas 3 objeções não tenham importância decisiva, possuem, no entanto, certo valor, pelo fato da extrema raridade dos casos nos quais a telepatia se afasta das modalidades habituais de manifestação, o que torna muito improvável que as 3 formas insólitas, em apreço, se encontrem reunidas em um só episódio. A última circunstância episódica que citamos, sugere, antes, uma outra modalidade telepática que parece melhor aplicável ao caso vertente, a que se chama telepatia diferida. Segundo esta hipótese, dever-se-ia supor que o episódio do canto, que se efetuara no delírio febril da Sra. Webley, tinha sido percebido telepaticamente, posto que subconsciente, pelo Senhor, no momento em que esse canto se produzia, que havia ficado em estado latente na sua subconsciência até o momento em que as condições de hiperestesia e hipermnesia pregônica determinaram sua irrupção no domínio da consciência normal. Somente, ser-nos-ia preciso observar que,
Logo que pensamos em estender o alcance desta hipótese além do intervalo de algumas horas, entre a morte do agente e a visão do percipiente, ela começa a tornar-se uma suposição puramente gratuita, visto que não é apoiada pela menor prova. Entretanto, ela se apresenta como a única hipótese capaz de reunir em si e de explicar de qualquer maneira o conjunto desse acontecimento. É preciso, pois, que nos firmemos aí, se não quisermos ser forçados a recorrer à hipótese espírita. Terceira categoria. Casos nos quais outras pessoas, coletivamente com o moribundo, percebem o mesmo fantasma de defunto. Esse grupo de casos, com percepção coletiva do mesmo fantasma, apresenta um grande interesse teórico, embora possamos vir ainda a explicar os fatos pela hipótese da transmissão telepática do pensamento, a menos que nos encontremos em face de alguma circunstância especial. Com efeito, a coincidência da aparição vista por terceiras pessoas, coletivamente com o moribundo, nos casos de visualidade simultânea, pode atribuir-se a ter este último servido de agente transmissor de uma forma alucinatória elaborada em seu cérebro. Se, ao contrário, o fantasma é percebido pelos assistentes e pelo moribundo, em momentos e em lugares diferentes, o caso, então, atinge grande significação teórica no sentido de sua interpretação espírita. Aliás, num caso como no outro, chegamos raramente a conclusões decisivas, porque nunca é possível certificarmos-nos de que os fantasmas sejam completamente independentes da mentalidade do moribundo, e não nos aproximamos da demonstração requerida senão nas circunstâncias seguintes. Em primeiro lugar, quando os assistentes percebem a aparição no momento em que o doente se encontra no estado de coma, o qual exclui toda e qualquer elaboração do seu pensamento. Em segundo lugar, quando o moribundo é criança de tenra idade, circunstância que, na maior parte dos casos, exclui a possibilidade de que o seu pensamento tenha podido servir de agente transmissor de alucinações telepáticas aos assistentes. Citarei mais adiante um exemplo que se aproxima da prova ideal desejada, por causa das condições comatosas do moribundo, caso 33, e, em seguida, outros casos interessantes, pela tenra idade da criança agonizante, casos 35, 39, 40, aos quais se devem juntar os que já citamos. Caso 31 começo por um episódio em que há simultaneidade de percepções entre o doente e aquele que o assiste, posto que as percepções de um e outro difiram entre si. Extraio do Journal of the American SPR. 1918, número 503. A senhora Laura Selmers escreve, o Sr. Quimby ficou de cama cerca de 3 semanas e durante os 16 últimos dias não tomou nem alimentos nem remédios. Na segunda semana de sua doença, pelas 11 horas da noite, via ao lado do leito uma espécie de nebulosidade um tanto opaca, localizada entre o doente e eu, com a forma de uma grande beterraba, de ponta para baixo, tendo comprimento aproximado de pé e meio talvez outro tanto de largura. O todo estava a 3 ou 4 pés do chão. Minha primeira ideia foi que se tratasse de alguma fumaça, mas o fenômeno se apresentava muito opaco e imóvel. Além disso, do ponto em que me achava, podia ver os outros quartos e não percebia fumo em nenhum deles. Ficou parada no mesmo ponto durante um período bastante longo e eu não poderia dizer como desapareceu. Quando não a vi mais, contei o curioso caso ao doente, que respondeu, eu senti que minha mãe estava a meu lado, agora o sei. Caso 32 no mês de novembro de 1864, fui chamado a Brighton, onde minha tia, a senhora Harriet Pearson, estava gravemente doente. Seu quarto tinha 3 janelas e estava colocado acima da sala. Eu dormia com Mi Coppinger no quarto ao lado. Usualmente, uma de nós passava a noite à cabeceira da enferma. Na noite de 22 de dezembro de 1864 ela era, porém, velada pela senhora J. Pearson, enquanto nós repousávamos. Em todos os lugares havia luz e a porta que dava para o quarto da doente estava aberta. Entre 1 e 2 horas da madrugada, ocasião em que a senhora Coppinger e eu estávamos acordadas, porque o nosso estado de ansiedade fazia que percebêssemos o menor ruído proveniente do outro quarto, produziu-se um incidente que muito nos impressionou. Percebemos, ambas, uma figura de mulher, pequena, envolvida em um chale, com um chapéu fora da moda e uma cabeleira ornada com 3 fileiras de cachos. A aparição tinha atravessado a soleira da porta que separava os 2 quartos e entrara no da doente. A senhora Coppinger, dirigindo-se a mim, exclamou, Emma, viste? Levanta-te, é tua tia Ana. Ana era uma irmã da doente, já falecida. Respondi logo, sim, sim,
Era a tia Ana e isso é um bem triste presságio. Descemos ambas da cama. Nesse momento, a senhora Johnny Pearson precipitou-se para o nosso quarto, dizendo por sua vez, era bem a tia Ana, para onde ela foi. A fim de acalmá-la, lhe disse, provavelmente devia ter sido Elisa, que desceu para ver como vai sua patroa. Ouvindo isto, Mrs. Coppinger subiu, correndo, ao andar superior, onde encontro Elisa dormindo profundamente. Ela acordou e foi lá vestir-se. Pesquisou-se em todos os quartos, mas em vão. A tia Henriette morreu na noite desse mesmo dia, tendo-nos contado antes haver visto a irmã, que viera chamá-la. Assinado, Emma M. Pearson, Elisa Quinton Proceedings of TSPR, Vol. Vi. Pag. 21. Caso 33. Este foi comunicado à Society for PR, pelo professor W. C. Crosby, um de seus membros. Mrs. Caroline Rogers, com 72 anos de idade, viúva de 2 maridos cujo primeiro, o Sr. Tisdale, morrera 35 anos antes, viveu, durante os últimos 25 anos de sua existência em Roslindale, Mass., Estados Unidos, na Rua Ashland. Depois da morte do seu último filho, que se deu há alguns anos, ela vivia constantemente só. Nos primeiros dias de março deste ano foi atacada de paralisia e, após uma doença de cerca de 6 semanas, expirou na tarde de 15 de abril. Mary Wilson, enfermeira, de 45 anos, assistiu a senhora Rogers durante toda sua moléstia e ficou, quase sem interrupção, à sua cabeceira, até que ela expirou. Nunca, antes dessa época, tinha visto a senhora Rogers e ignorava o que dizia a respeito à sua existência ulterior. A doente conversava frequentemente com ela, bem como com outras pessoas, sobre o seu segundo marido, o Sr. Rogers, e sobre o filho, exprimindo a esperança de revê-los um dia. Na tarde de 14 de abril, Mrs. Rogers caiu em estado de inconsciência, no qual ficou até a morte, que sobreveio 24 horas depois. A senhora Wilson sentia-se esgotada pelas vigílias prolongadas, e como esperasse assistir, de um momento para outro, ao passamento da enferma, estava naturalmente nervosa e inquieta, tanto mais quanto Mrs. Rogers lhe tinha dito que havia percebido, muitas vezes, em torno de si, os fantasmas dos seus mortos queridos. Ela experimentava, ao mesmo tempo, estranha sensação, como se aguardasse uma visita de além-túmulo. Entre as 2 e 3 da manhã, quando sua filha dormia, e estando ela própria estendida, acordada, no canapé, a senhora Wilson voltou, por acaso, o olhar para a porta que comunicava com outro quarto, e percebeu, nos umbrais, a figura de um homem de talhe médio, com aspecto feliz, tendo largas espáduas, que traziam um pouco inclinadas para trás. A cabeça estava descoberta, os cabelos e a barba eram-lhe de cor vermelha carregada, trazia um sobretudo escuro e desabotoado, tinha a expressão do rosto, nem muito áspera nem muito amável. Parecia olhar, ora para a senhora Wilson, ora para a senhora Rogers, ficando em imobilidade absoluta. A senhora Wilson acreditou, naturalmente, achar-se em presença de uma pessoa viva, sem que pudesse descobrir, no entanto, como poderia ela ter entrado na casa. Vendo, em seguida, que o visitante continuava imóvel como uma estátua, começou a suspeitar que se tratasse de algo anormal. Inquieta, voltou a cabeça para outro lado, chamando a filha em altas vozes, a fim de acordá-la. Algum tempo depois, começou a olhar na primitiva direção, mas tudo havia desaparecido. Tanto a aparição como a desaparição do fantasma se tinham produzido sem ruído. Durante esse tempo, a senhora Rogers ficara absolutamente tranquila, provavelmente mergulhada no mesmo estado de inconsciência no qual se encontrava havia muitas horas. O quarto para o qual a porta dava acesso não estava iluminado. A senhora Wilson não pôde, pois, verificar se a aparição era transparente. Ela foi, instantes depois, a esse quarto, e ao outro do apartamento. Logo que o dia rompeu, desceu ao andar inferior e encontrou todas as portas fechadas à chave. Tudo estava em seu lugar. Nessa mesma manhã, a senhora Eldred, sobrinha da enferma, que morava não longe daí e que vivia, desde alguns anos, em grande familiaridade com a tia, foi visitá-la. A senhora Wilson aproveitou para fazer-lhe a narrativa do que se tinha passado, perguntando-lhe se a aparição que houvera visto parecia-se com a do defunto Sr. Rogers. A senhora Eldred respondeu negativamente. Outras pessoas que conheceram o Sr. Rogers fizeram, em seguida, a mesma declaração. A conversa foi interrompida nesse momento, mas, algumas horas depois,
A senhora Hildred voltou ao assunto e disse a mim. Wilson que a descrição, que lhe acabara ela de fazer, correspondia perfeitamente com o aspecto pessoal do Sr. Tisdale, primeiro marido da Sra. Rogers. É preciso observar, agora, que a Sra. Rogers se tinha estabelecido em Roslindale depois do segundo casamento. A Sra. Hildred era a única pessoa do lugar que conheceu o Sr. Tisdale. Em casa da Sra. Rogers não existiam retratos nem qualquer outro objeto capaz de fazer reconhecer os traços de aparição. Assinado, Mary Wilson, a narrativa que precede constitui a exposição completa e cuidadosa do fato sucedido à Sra. Wilson, tal como me foi contado por ela própria na manhã de 15 de abril. Assinado, M.R.S. Hildred. Proceedings of TSPR, Vol. 8. Pags. 229 a 231, no caso que acabamos de ler. Há a notar que, apesar de a doente haver declarado muitas vezes ter visto em torno de si os fantasmas de seus mortos, não é, entretanto, verossímil que tenha participado da percepção alucinatória da Sra. Wilson, em razão do estado comatoso no qual se achava, havia muitas horas, e permaneceu até a morte. Tudo leva, pois, a supor que a alucinação não foi coletiva e simultânea e que a visão da Sra. Wilson foi inteiramente independente. Não é permitido ir mais longe nessas suposições, não estando provado o grau de inconsciência em que se encontrava a doente. Não se pode, com efeito, afastar completamente a dúvida de que ela conservava um resto de consciência suficiente a determinar um fenômeno de alucinação subjetiva, transmissível telepaticamente a uma terceira pessoa. Caso 34 extraio também esta narrativa dos Proceedings of TSPR, Vol. X, Pag. 372. Ela foi comunicada à mesma sociedade pela Sra. B., dama conhecida de Podmore. Falando da morte de sua mãe, conta, entre outras coisas, o que se segue. Minha irmã mais moça, hoje defunta, foi chamada ao leito de morte de minha mãe e deixou Devonshire, onde morava com uma família amiga, para correr à casa. Uma vez chegada, logo que entrou na sala, parou, cheia de espanto, declarando ter visto o fantasma da madrinha, sentada ao lado do fogão, no lugar habitual em que nossa mãe costumava fazê-lo. A madrinha morrera em fins do ano de 1852. Tinha sido a governanta de minha mãe e quase sua nutriz. Com ela vivera durante todo o período da vida conjugal desta, fora a madrinha de sua primeira filha, e quando meu pai veio a falecer, tinha se comprometido a substituí-lo e esforçou-se o mais possível por evitar a minha mãe quaisquer espécies de preocupação que executou, nobremente, até a morte. Com exclamação de X, minha outra irmã correu à sala e pôde perceber o que tinha acontecido. Ela também teve ocasião de ver o fantasma, absolutamente na mesma posição em que X o tinha encontrado. Mais tarde ele foi percebido ao lado da cama de minha mãe, depois assentado à borda da mesma. Minhas duas irmãs e minha velha criada viram-no conjuntamente. A aparição era a reprodução exata do que foi a madrinha durante a vida, à exceção feita da vestimenta cinzenta que trazia, visto que tinha o hábito, se bem me lembro, de só se vestir de preto. Minha mãe também percebeu a madrinha e, voltando-se de lado, exclamou, Maria. Que era justamente o nome da defunta. Também, neste último caso, há fortes presunções em favor da independência completa do fantasma, percebido pela primeira vez pelas duas irmãs. Apenas, para haver a certeza de que se tratava, efetivamente, de fenômenos não simultâneos, teria sido necessário que, no momento em que se produzia a primeira manifestação, alguém tivesse pensado em questionar a doente sobre o assunto, o que não ocorreu. Caso 35. O episódio que se segue é teoricamente importante, em muitos pontos de vista, mas, infelizmente, o editor da Ligue, revista donde o tirei, 1917, Pag. 262, em vez de publicar-lhe a relação integral, dá-lhe um resumo, isto por causa da redução das páginas da revista, em consequência de guerra. De sorte que faltam aí os detalhes indispensáveis para que se possa conferir aos fatos valor científico. Decido-me, entretanto, a narrá-lo, lamentando dever declarar que, pela negligência dos editores ou narradores, me vejo obrigado, muitas vezes, a pôr de lado matéria de incomparável valor. A Sra. M.S., de Edimburgo, posto que não seja enfermeira profissional, dedicou-se, por altruísmo, grandemente a esse mister. Ela nos remete, agora, à descrição da morte, em consequência de febres, de uma menina de 6 anos, filha de seus vizinhos.
A mãe negligenciava tristemente os seus deveres para com a criança, não imaginando que ela estivesse tão gravemente enferma, e a deixava, durante muitas horas, sob a guarda de um irmãozinho de 2 anos. Um dia em que a senhora MS foi assistir a pequena Nelly, observou que radiosa alegria se refletia no pequenino rosto da doente e, de repente, pareceu-lhe que o quarto fora invadido por luz muito viva, tal como se as paredes não existissem. Por sobre o leito percebeu ela que pairava uma entidade de menina, em atitude de espera. Ao mesmo tempo viu surgir da cabeça da doentinha uma nebulosidade característica, a qual, flutuando-lhe acima do corpo, modelou-se na outra silhueta de menina, envolta em nevoeiro. Esta pequenina forma já estava meio condensada, quando a mãe da enferma entrou no quarto, e imediatamente toda a condensação fluídica desapareceu e filtrou-se no corpo da criança, enquanto a expressão de alegria se lhe transmudava em aspecto de sofrimento. A senhora MS aconselhou a mãe a retirar-se e de novo o pequeno rosto foi invadido por expressão estática. Alguns instantes depois, a menina exclamou, Lili. E isso dizendo, finou-se. Ao mesmo tempo refez-se a forma que estava sobre si e ficou completa. A senhora MS viu ainda outra entidade espiritual de criança aproximar-se dessa forma, tomá-la consigo e desaparecerem juntas. Só depois desses acontecimentos é que a senhora MS soube que Lili era uma irmãzinha de Nelly, morta 1 ano antes. Ninguém deixara de perceber a importância que reveste o episódio exposto, se estivesse ele inteiramente consolidado pelas testemunhas necessárias. Origina-se-lhe a importância do fato de ser produzido no leito de morte de uma criança de muito tenra idade. Com efeito, não se pode supor que uma menina de 6 anos, sem a consciência de que ia morrer e presa de grandes sofrimentos, pudesse pensar na irmãzinha defunta com intensidade de afeição capaz de transmitir a visão telepático-alucinatória à pessoa que a assistia. Uma vez eliminada essa eventualidade, a versão espírita do fato não poderia ser posta em dúvida, sobretudo se considerarmos a aparição da menina Lili, de concerto com o fenômeno de desdobramento realizado no leito de morte, fenômeno de que a agonizante não podia transmitir a imagem alucinatória à senhora MS, pela simples razão de ignorar-lhe a possibilidade. Caso 36 fizeram aparecer recentemente, na Inglaterra, um pequeno livro sobre metapsíquica, devido à senhora Joyce Will, a qual, depois de ter exercido a profissão de nurse enfermeira diplomada, durante uma vintena de anos, conta suas próprias experiências como sensitiva clarividente, a cabeceira de inumeráveis doentes a que assistira. O livro é interessante, atraente e instrutivo. A respeito de suas experiências no leito de morte, a autora observa que a maior parte dos doentes se extinguem em condições de torpor comatoso, incapazes de sentir ou exprimir qualquer emoção. Há, porém, muitas exceções à regra e, grande número de vezes, independentemente das condições fisiológicas do moribundo e do seu estado de alma, este percebe, ao lado do leito, personalidades de defuntos que reconhece, mas que são invisíveis para os outros. Chegou, entretanto, o dia em que se desenvolveram na senhora Sue as faculdades de clarividência. Ela percebeu, conjuntamente com os moribundos, as personalidades espirituais vindas para acolhê-los e ajudá-los na grande passagem. Ela escreve, a primeira vez que tive esta prova ocular foi no leito mortuário do Meli. Ele, graciosa jovem de 17 anos, que era minha amiga e morria de tísica, sem sofrimentos, mas o extremo langor do corpo tornava-a moralmente fatigada e desejosa de repouso eterno. Chegada a hora suprema, percebi-lhe ao lado 2 formas espirituais, uma à direita, outra à esquerda do leito. Não me havia percebido de sua entrada, quando se tornaram visíveis para mim. Estavam já dispostas ao lado da moribunda, eu as via, porém, tão distintamente como a pessoas vivas. Designem essas radiosas entidades com o nome de anjos e de agora em diante lhes chamarei assim. Reconheci logo, nessas formas angélicas, 2 meninas que tinham sido, quando vivas, as melhores amigas da doente, possuindo as 3 a mesma idade. Um instante antes dessa aparição, a agonizante dissera, fez-se, de repente, a obscuridade, não vejo mais nada. Apesar disso viu e reconheceu, logo depois, uma de suas amigas. Sorriso de suprema felicidade iluminou-lhe o rosto e, estendendo os braços, perguntou ela, cheia de felicidade, vieram buscar-me. Sinto-me feliz com isso, porque estou fatigada. E enquanto a agonizante estendia as mãos aos anjos, estes faziam outro tanto, apertando-lhe uma mão direita e outro à esquerda.
Seus rostos tinham um sorriso ainda mais doce do que aquele que brilhava no rosto da moribunda, alegre esta, por cedo encontrar o repouso que tanto almejava. Não falou mais, mas continuou, durante cerca de 1 minuto, com os braços levantados ao céu e as mãos unidas às de suas defuntas amigas, não cessando de contemplá-las, com expressão de ventura infinita. Em dado momento, as amigas abandonaram-lhe as mãos, que caíram pesadamente sobre o leito.